E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente tem mais um episódio da nossa série de partidas instrutivas. A partida de hoje vai ser muito interessante, talvez nem tanto pelo xadrez em si, mas mais pela lição de mentalidade. Pode não estar fazendo muito sentido tudo isso agora, mas vai fazer quando você ver a partida. Então vamos lá. Eu tô com as peças pretas, jogando contra um oponente com um pouco mais de 1100 de rating, e ele abre com o cavalo para F3, que já é um lance meio pouco usual, né? Não é muito comum, não que haja nada de errado com isso, mas especialmente nessa faixa de rating não é muito comum que a galera não esteja jogando ou E4 ou D4 de brancas. Mas ok, eu segui com D5 aqui, tomando um pedaço do centro, e aqui ele já fez um lance muito estranho que foi H3, né? Que basicamente passa a vez, não faz nada, esse lance não previne ou cria nada na posição. Ele provavelmente estava só jogando assim, a primeira coisa que vinha à mente, ele desenvolveu um cavalo, depois moveu um peão, tanto faz. E eu aproveitei a oportunidade que ele não tá fazendo nada demais para ganhar mais espaço no centro. Eu joguei C5 aqui. Aí ele finalmente tomou uma decisão no centro também, ele jogou D4 e eu joguei cavalo para C6, colocando mais pressão nesse peão. E aí a gente tá meio que jogando um tipo de gambito da dama invertido, porque fui eu quem gambitei o peão da coluna C, né? Agora eu tô oferecendo aqui se ele quiser tomar. A minha ideia é jogar com E5 e aí recuperar esse peão mais tarde e aí ter o centro cheio pra mim, né? Uma ideia bem similar àquela que o branco tem no gambito da dama quando ele joga com D4 e C4, né? Então ele não decidiu capturar aqui, ele jogou bispo para F4, desenvolvendo mais uma peça e colocando esse quadrado aqui de E5 um pouco mais sob o controle. Eu joguei cavalo para F6, também desenvolvendo mais uma peça, que é até aqui tudo normal. Ele jogou cavalo C3, que é meio assim, é mais comum que se mova esse peão nesse tipo de abertura e depois coloque o cavalo atrás, mas não tem nada necessariamente errado com isso. E eu joguei E6, dando mais suporte para esse peão aqui, e aí abrindo para a possibilidade de recapturar com esse bispo, se eventualmente ele quiser tomar aqui em C5. Aqui eu acho que ele desperdiçou mais um tempo, ele jogou A3, que de novo não faz muita coisa além de prevenir cavalo para B4, que nem é algo que eu tô pensando em jogar tão cedo, né? Mover uma peça de novo, sendo que eu ainda não terminei meu desenvolvimento. Eu faço isso, né? Eu acelero o desenvolvimento, eu joguei bispo E7 aqui, só para liberar o quadrado de F8 para eu poder fazer o roque curto. E meu plano era só seguir de modo normal aqui, mais para frente, quando eu tiver as peças desenvolvidas, tomar uma decisão no centro, decidir se eu quero capturar o peão E4 ou se eu quero avançar com E5, e aí a gente tem um jogo, né? A gente tem um jogo de xadrez normal. Só que aqui eu nem precisei ter tanto trabalho assim, ele me deu uma chance bastante grande. Ele jogou dama para D2, que já é um erro, né? Se você não vê imediatamente qual é o lance que explora isso, que tira vantagem desse erro, tenta pausar o vídeo agora e encontrar qual é o melhor lance para as pretas. E aqui, se você já pausou e tentou encontrar e aí considerou o lance cavalo para E4, esse é o lance correto, né? É por isso que dama D2 é uma imprecisão, porque permite esse lance com tempo na dama. Agora, não dá para ele tomar uma decisão tão flexível quanto ele poderia antes contra essa ideia de cavalo E4, porque a dama dele tá no ar. Ele é meio que forçado a capturar aqui, e aí isso já vem com um problema grande, né? Pode parecer só uma troca, só que depois de eu recapturar, aí vem com o tempo nesse cavalo, e aí quando esse cavalo mover, esse peão aqui vai ficar muito fraco, né? Ele já vai estar atacado, já tá atacado 3 vezes aqui, e aí vai perder mais um defensor. Ele jogou cavalo para G5, e a ideia dele aqui, eu suponho, seja de recapturar o peão em E4. Só que isso aqui acaba piorando a situação dele, né? Dama para D2 já foi um erro, que permitiu no mínimo um ganho de peão e algumas vantagens de espaço no centro para o preto, e agora esse cavalo para G5 tá só piorando as coisas. Inclusive, a avaliação do Stockfish dessa posição aqui já é -5, para você ter ideia de qual o nível de ganho dessa posição para as pretas no nono movimento, né? Tão cedo assim. O motivo pelo qual esse lance é tão ruim e a posição fica totalmente perdida para as brancas depois disso, é que ele tá colocando o cavalo num quadrado que tá sob muita pressão. Quando ele joga cavalo para G5, esse cavalo aqui já tá atacado 2 vezes por essas minhas peças e tá defendido 2 vezes também, então aparentemente é ok. Mas quando você se coloca nesse tipo de situação, você tem que sempre se perguntar se o oponente não tem uma maneira de remover um desses defensores, né? Que acaba sendo exatamente o que a gente consegue fazer aqui, com a seguinte ideia, né? O lance correto, o lance que melhor explora esse erro dele aqui, é jogar C por D4, e aqui a gente está ameaçando algumas ideias combinadas. Por exemplo, se H6, se a gente pudesse jogar de novo, né, H6, e esse cavalo já está encurralado. Ou também daria para jogar E5 e aí forçar o bispo a sair da diagonal que defende esse cavalo. É disso que eu tô falando, remover um defensor e aí capturar, ganhar uma peça. Por isso o melhor lance aqui seria tentar jogar com o cavalo por E4, só que vai perder da mesma forma, porque depois de E5, depois de ele mover o bispo, ele pode tentar atrasar, né? Porque é o seguinte, se ele voltar direto nessa diagonal aqui para G3 ou para H2, aí F5 e esse cavalo tá encurralado.
ele poderia tentar atrasar um pouco essa situação, né, movendo o bispo, oferecendo essa troca. Talvez se a gente capturasse ele pudesse salvar a peça dele aqui. Só que a gente não vai capturar, a gente vai só garantir que esse bispo não tem jogo e depois encurralar esse cavalo dele da mesma forma. E aqui ele acaba perdendo uma peça de qualquer jeito. Então isso aqui já era simples o suficiente para ganhar a partida. Não foi o que eu joguei outro lance que também não é terrível, não é tão bom quanto esse, claro, mas preserva uma vantagem, digamos assim. Depois de cavalo para G5 aqui, o correto, né, o melhor seria capturar de peão, mas eu não vi essa ideia toda de encurralar uma das peças, eu capturei de dama. Aqui eu só vi que a gente tem uma posição melhor, com mais espaço, peças melhor posicionadas e a vantagem de ter um peão extra, e aí eu falei, por que não trocar as damas e jogar esse final que a gente tá melhor, né? E de fato, o preto continua com uma vantagem bastante considerável aqui, o Stockfish dá menos 2,5. Ele jogou dama por D4, cavalo D4, e a minha ideia é que ele não pode recapturar esse peão, porque eu tô ameaçando o cavalo C2 cheque, que é enforcar essa torre. Então primeiro ele tem que fazer o roque para prevenir cavalo C2, e isso me dá um tempo para defender o peão, e aqui eu joguei F5. Só na ideia mesmo de defender esse peão, e aí garantir que eu tenho uma posição com aquelas vantagens que eu já citei, além de ter o peão extra. Então ok, até aqui tudo bem, né? Até aqui nada de especial. A gente vai ver a lição da qual eu tava falando já já. Então ele jogou com E3, que é um lance bastante interessante, né? Meio que força o cavalo a sair dessa posição dominante no centro. E aqui, se você quiser preservar a maior vantagem possível de pretas, o lance correto não é tão intuitivo aqui. Inclusive, eu já cometi, digamos, uma imprecisão nessa posição. Eu joguei cavalo para C6, que é um lance ruim porque permite essa ideia com bispo C4. E aí esse peão em E6 vai ficar muito difícil de defender. Eu vou provavelmente ter que conceder o peão de volta ou converter de alguma outra forma para tentar preservar uma vantagem, chegando numa posição com outro tipo de desequilíbrio material, que claramente não vai ser tão bom quanto aquela que a gente tinha mais cedo, né, com todas aquelas vantagens. A maneira correta de lidar com esse E3 dele seria responder aqui com E5, que eu não consegui encontrar durante a partida. E a ideia é a seguinte, se ele capturar o cavalo, aí a gente captura o bispo de volta, e agora, depois que a gente removeu esse defensor, o cavalo dele tá no ar aqui, então ele teria que jogar H4, né, para defender a peça, e a gente joga CD4, e depois de torre D4, digamos, é uma possibilidade, dá para jogar bispo F6 e o preto tá melhor. Só que, como eu falei, eu errei aqui, eu joguei cavalo para C6, que permite essa ideia com bispo C4, mas ele não encontrou essa ideia, ele jogou H4, provavelmente com medo da possibilidade de E5 aqui, que encurrala não, né? Força esse bispo a sair e aí o cavalo vai ficar sem defensor. Então acho que nessa ideia ele jogou H4 para que agora o cavalo estivesse defendido, e se a gente atacar com H6 ele pode voltar para H3, só que isso acaba sendo um erro. E o motivo pelo qual esse lance é um erro é que agora dá pra gente jogar E5, como eu tinha falado, e depois de bispo para G3, se a gente seguir com a possibilidade, digamos, H6 aqui, só a dominação posicional já ajuda a explicar a vantagem do preto, né? Porque essas peças aqui estão basicamente fora do jogo. Qualquer lance, tipo bispo E6 aqui, já prova uma vantagem bastante grande. Só que não foi isso que eu joguei. Eu cheguei a achar E5 nessa posição, eu joguei isso, ele jogou bispo para G3, só que nessa posição eu fiz o roque. O que pode parecer um lance perfeitamente natural, né, colocando o rei em segurança, mas na verdade esse lance praticamente perde a partida imediatamente, e é por isso que você sempre tem que procurar os cheques na posição. Aqui ele joga bispo C4 cheque, rei H8 é forçado se eu não quiser dar a qualidade imediatamente, e cavalo F7 cheque me força a dar a qualidade, né, porque se eu não capturar aqui, se eu voltar para o caminho do bispo, aí ele tem todo tipo de descoberto com cheque que ele quiser, né? Então, nesse ponto da partida, tendo percebido o desastre que eu fiz, eu tentei me acalmar, assim, e eu aceitei que eu tinha cometido um erro. Agora eu tenho que capturar, não tenho que fazer, tenho que tentar jogar o melhor lance a partir daqui, e depois de bispo para F7, eu tenho uma qualidade a menos e não tenho o que fazer sobre isso. Eu ainda tenho aquele peão, só que, como a gente vai ver, vai ser meio difícil preservar isso. A esse ponto aqui na partida, então, eu tenho menos tempo, e eu tenho uma posição pior agora que eu cometi esse erro, e eu tenho que lidar com o aspecto da frustração de ter bagunçado uma posição tão facilmente ganha como aquela, né, fazendo um lance pouco cuidadoso assim como o roque. Às vezes você tá acostumado a fazer um lance tão natural que você nem pensa sobre, será que nessa posição, por mais natural que seja, esse lance pode ser ruim? E acaba sendo o caso, que roque é um lance perfeitamente natural, só que ele tem aquele cheque com bispo C4 que eu devia ter visto, não tenho nenhuma justificativa para não ver um lance como esse. E pro crédito do nosso oponente,
finalmente ele encontrou, e agora ele tem uma posição ganha, né? E a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E agora, o que fazer? Então, essa é a primeira vez que isso acontece nessa série de vídeos aqui. Em todas as outras partidas, ou eu estive melhor a partida inteira, ou a posição era pelo menos equilibrada, e aí o oponente cometia um erro grave que tornava a posição dele completamente perdida e a gente vencia. Então, essa é a primeira vez que a gente vai ter que lidar com jogar uma posição pior. E isso é, psicologicamente, eu diria, muito difícil de fazer, porque a nossa tendência como seres humanos, depois de cometer um erro, é a de ficar muito frustrado com aquilo. E aí, especialmente no xadrez, onde depois de cometer um erro é onde você precisa ser mais preciso e cuidadoso, porque a chance de a posição piorar e sair rolando ladeira abaixo depois de um erro pequeno, a posição só ir piorando depois de outras imprecisões é muito grande. Então agora a gente chega naquela lição que eu tava falando sobre o estado mental que você tem que ter quando você tá jogando xadrez e você se encontra por algum motivo numa posição pior ou até perdida como essa. Então qual é a lição, né? Qual é a abordagem? A primeira coisa que você tem que fazer quando isso acontece é respirar fundo e aceitar o que aconteceu. Um erro é um erro. Uma vez que você jogou, por exemplo, o rock nesse caso, eu já tinha jogado, não tem mais o que fazer, não tem mais como lidar com isso. E o melhor que você pode fazer é aceitar e tentar tirar o máximo possível da posição. Isso é extremamente fácil de falar e extremamente difícil de fazer. Eu mesmo nunca tive facilidade em lidar bem com erros e com derrota, mas eu tento fazer meu melhor para jogar objetivamente. Foi isso que eu fiz aqui. Uma vez que eu percebi que eu tô nessa posição que não tem muita maneira nem de tentar complicar as coisas, né? Porque uma estratégia comum que você pode tomar quando você tá numa posição pior é a de tentar complicar as coisas. Talvez seu oponente cometa um erro e aí devolva a vantagem ou no mínimo te dê um empate numa posição bastante complicada. Só que nesse caso a gente já tá no final, nem tem muito recurso para complicar as coisas aqui. Mas mesmo assim, eu tentei jogar os lances que eu acreditava que iam dar mais dificuldade para ele. A minha mentalidade a partir desse ponto foi: como eu posso ser o mais resiliente possível aqui, mesmo que eu sei que a nossa posição tá pior, como eu posso tentar tornar a tarefa de converter isso aqui para uma vitória tão difícil quanto possível para o meu oponente. Eu quero complicar a vida dele, eu quero que ele sofra para ganhar uma posição, mesmo que ela esteja com essa vantagem tão grande. E é esse tipo de mentalidade que você tem que ter, essa de resiliência. Mesmo quando a posição tá perdida ou muito pior para você, você tem que mesmo assim tentar dificultar as coisas para o seu oponente. É lógico que vão ter casos onde você tem uma dama a menos e não tem absolutamente nada para fazer. Esses casos estão para além de qualquer conselho que eu possa te dar. Infelizmente, vai chegar uma hora onde você vai ter que resignar e vai ser patético tentar continuar uma partida porque não tem absolutamente nenhuma chance. Isso, né, dado o rating, porque num rating mais baixo, até se você tiver uma dama a menos, se tiver só o rei, tem chance de um adversário te afogar, por exemplo. Mas enfim, esse é um julgamento que depende da posição e depende do rating dos envolvidos. Então, nesse ponto da partida, eu parei, respirei fundo e falei: vamos lá, vamos tentar complicar, vamos tentar atrasar, vamos tentar tornar a vida do nosso oponente um inferno aqui para ganhar essa partida. Eu vou tentar aqui pelo menos sobreviver o máximo de tempo possível. Eu vou tentar fazer com que essa partida chegue a, sei lá, 70 movimentos para que ele tenha muito trabalho de ganhar. E aí, mesmo que eu perca no final, independente do que aconteça, vai ser uma lição boa pro vídeo, digamos assim. Vai ser uma partida instrutiva, independente do resultado. E vai chegar um ponto onde eu vou provavelmente perder nessa série. Eu não acho provável que eu vá de 400 a 1600 só ganhando. E essas partidas eu vou mostrar da mesma forma e tentar tirar o valor educativo delas da mesma forma, porque xadrez é isso, xadrez envolve perder. Mas vamos lá, com toda essa lição fora do caminho, vamos ver como a partida continuou, vamos ver o que aconteceu, né? Então aqui, como eu falei, não tem muita coisa pra fazer. É muito difícil achar um lance que não piore as coisas. Inclusive eu joguei B6 que meio que piora as coisas sim, porque ele pode jogar bispo D5, aqui depois de bloquear, ele pode trocar e aí recuperar o peão. E agora eu nem tenho um peão a mais, eu só tenho uma qualidade a menos e ponto final. Mas ok, vamos lá, vamos tentar continuar atrasando as coisas. Eu joguei bispo B5 aqui, tentando ativar essa peça e melhorar ela ao longo dessa diagonal. Talvez eu entre com algumas ideias de bispo D2, atacando essa torre, e a gente vai ver. Ele jogou H5. Aqui eu já tenho que lidar com uma ameaça, né? Porque esse peão G7 está cravado, H6 pode ser muito chato de lidar, por isso eu joguei H6 eu mesmo. Ele jogou torre para H3 aqui, eu aproveitei a oportunidade para entrar com esse lance. Pro crédito do nosso oponente aqui, ele estava encontrando bons recursos, ele jogou torre para D7 aqui, que é bem interessante, atacando esse bispo, né? E aqui eu tenho que achar um lance único, eu tenho que jogar torre D8, não tem outra possibilidade. A ideia aqui é que o bispo não tá no ar, porque ele vai estar levando um checkmate se ele capturar o bispo. Então ele pensou por um tempo aqui, eu até considerei se ele ia cair num truque tão simples, mas ele parou, pro crédito do nosso oponente de novo, ele parou para pensar nessa posição, para ver se o bispo realmente estava no ar, ele não capturou de reflexo e aí
trocou as torres, que é a continuação correta. E agora a gente tá nessa posição, né? Ele tem essa qualidade a mais, ele tem uma torre por um bispo, mas não é uma vantagem assim óbvia, não é como se ele tivesse uma dama e 3 peças a mais. Então vamos lá, vamos tentar segurar isso aqui, vamos tentar dificultar. Ele jogou F3 aqui, eu capturei, e depois de ele capturar eu joguei bispo para G5. Eu tô tentando induzir algum erro, né? Ele jogou F4, força o bispo a voltar, beleza. Eu tenho que sempre tomar cuidado com a ideia de torre para G4, dobrando nesse peão. Eu tenho que manter esse bispo num quadrado que ele possa voltar para defender, né? Porque se ele conseguir capturar aqui, aí realmente tá perdido. Ele jogou torre para H2, batendo no bispo, eu voltei o bispo para G4. E aqui eu tenho pelo menos esse trunfo de que esse peão tá isolado no quadrado claro, e aí eu consigo ficar pelo menos batendo nele o tempo todo e meio que travar a torre dele na defesa. E aqui ele começou a trazer o rei, também tá certo, né? A gente tá no final, trazer o rei pro centro vai ser útil. E eu tento fazer a mesma coisa, G8, C4, limitando qualquer possibilidade de C4 da minha parte, também é bom. Eu joguei rei F7, bispo B8, atacando o peão, A6, bispo C7, atacando o peão de novo. Eu tenho que continuar avançando, se eu não quiser perder mais material. Aqui ele jogou rei D3, eu continuo tentando trazer o meu rei também. Agora ele trocou os peões e jogou com E4. Aqui eu dei esse cheque antes de capturar o peão, ele jogou rei D4, eu dei mais um cheque. E aqui eu meio que consegui induzir ele a avançar de novo, o que fecha a posição, pelo menos vai ser mais difícil para ele converter, né? Porque se a posição abrir totalmente, aí todos os meus peões viram alvos para as torres, ou para a torre dele, e eu não vou poder defender tão facilmente. Então, enquanto tá fechado, pelo menos não vai ser óbvia a maneira de ganhar, digamos assim. Então, eu voltei o bispo para E7, né? Não vou pendurar a peça agora. Ele jogou rei C3 e eu joguei rei D5, defendendo o peão, preparando para se mais tarde ele tentar atacar, eu puder vir para cá e defender esse peão. Agora ele jogou bispo D6, que é uma tentativa meio estranha, né? Porque devolve um peão. Mesmo assim, ele continua ganho, tá? Não que esse seja um erro que devolve a vantagem, mas pelo menos a gente tem agora 5 peões, ele tem 4. É ok, ele preserva aquela qualidade a mais. Ele jogou rei B4, acho que essa era a ideia, né? Devolver um peão para poder invadir aqui com o rei e tentar capturar esse. Eu joguei rei C6 defendendo, ele jogou A4. Aqui eu tenho que capturar porque não tem como defender de novo o peão, né? O bispo tá longe para defender, e se eu não fizer nada, ele vai poder capturar aqui em B5 com o peão e aí devolver, equalizar de novo o material e criar esse peão passado. Então eu joguei B por A4, rei por C4 ele jogou, com a ideia de jogar rei B4 depois, e aí vai ser de novo difícil defender esse peão com o meu rei. Eu joguei rei B6, ele jogou rei B4 e eu voltei o bispo para defender por trás aqui. Então eu tô lá, né? Tô tentando segurar. Ele continua ganhando, continua muito melhor, mas vamos tentando segurar essa posição. Aqui uma maneira bem simples, eu acho, de ele ganhar teria sido talvez ignorar esse peão aqui por enquanto, e aí vir para o contra-ataque, né? Tentar ativar a torre e capturar esses peões escuros aqui, que o meu bispo não tem como defender. E aqui é fim de jogo. Só que ele ficou meio que atrasando as coisas, ele ficou me dando esperança nesse sentido. Ele jogou rei H1 aqui, eu joguei bispo F3 atacando a torre dele, né? E a minha ideia é que, digamos, se ele jogar torre F1, eu posso voltar o bispo, capturar esse peão, ou voltar o bispo para cá, e aí eu devolvo esse, mas eu pelo menos capturo esse aqui de volta. Só que aqui, meus caros, aqui veio a redenção, porque depois de bispo F3 atacando a torre, ele jogou torre para D1 e conseguiu pendurar a torre em um movimento, e agora a gente tá totalmente ganho depois dessa dificuldade inteira, segurando uma posição pior por basicamente todo o jogo. Então aqui é óbvio que ele não tinha que fazer isso, é óbvio que ele tinha múltiplas maneiras de ganhar, mas isso invariavelmente serve para reforçar a força, né, daquela mentalidade, daquele estilo de jogo que eu tava te falando, que é o de tentar dificultar as coisas pro seu oponente. Inclusive, probabilisticamente falando, se você faz com que a vitória do seu oponente leve mais lances, ele tem mais chances de errar e aí de pendurar uma torre, como aconteceu nessa partida, por exemplo, né? Aqui tem um outro fator que eu tenho que citar, que é o seguinte: mais ou menos há uns 5 movimentos eu tinha uns 20 segundos de tempo. Eu tava tentando pensar bastante depois que a gente chegou naquela posição pior, e aí ele escreveu no chat assim, time, né? Meio que tentando me ressaltar do meu tempo, mas isso é meio desnecessário, eu tô vendo o meu tempo. Mas ok, aí eu fiquei nessa, como tem incremento, né, 15 mais 10, eu fiquei nessa faixa de 20 segundos, 25 segundos, jogando no incremento. E aí ele jogou esse torre para D1 super rápido, que eu não sei se foi um erro assim, ou se foi um lance maluco, proposital, porque ele não se deu conta de que tinha incremento. Porque aqui ele tinha tipo 8 minutos, talvez ele quisesse... Isso é só especulação minha, né, mas eu acho que ele queria meio que me punir por estar dificultando as coisas tanto pra ele, e aí ele falou, vou pendurar a torre aqui, você vai perder por tempo de qualquer jeito. Talvez. Eu digo isso porque logo depois de ele pendurar a torre,
ele disse no chat assim, o seu tempo tá aumentando, e me chamou de trapaceiro, em italiano, né, que esse oponente é italiano. Então eu fiquei sem entender se ele só pendurou a torre mesmo, ou se ele me deu a torre e depois percebeu que ele ia perder, porque tem incremento, é lógico que eu vou ganhar com um bispo a mais e 10 segundos de incremento por lance. Mesmo que não tivesse, assim, 30 segundos é tempo suficiente, 20 segundos até menos pra ganhar essa partida, porque é só você capturar esse peão aqui, pré-mover todos esses avanços, fazer uma dama e checkmate. Então acabou, assim, ele errou, me chamou de trapaceiro, não resignou, ele jogou até o final, eu só fiz capturar os peões dele aqui, fazer uma dama e depois dar checkmate. E foi isso, então acabou sendo uma lição de vida meio que essa partida. Com o final um tanto engraçado, a gente acabou conseguindo vencer. Eu achei muito divertido e achei muito instrutivo, então espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa partida. Se você gostou desse vídeo, dessa partida, recomenda esse vídeo pra alguém que você acha que pode se interessar também, que também gosta de xadrez. Se inscreve no canal, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.